Saudações a todos os ouvintes da Universitária FM. Eu sou Bosco Arruda, professor titular aposentado do Departamento de Engenharia de Produção da UFC, e este é um programa de iniciativa da ADUF, Seção Sindical do Sindicato Nacional dos Docentes de Nível Superior, ANDES, cuja diretoria de assuntos de aposentados eu tenho a honra de ter assumido na gestão 2025-2027, Democracia e Luta, ADUF em Movimento, que tem na presidência o jovem dinâmico professor André Ferreira. O programa Vivenciando a Academia, histórias marcantes nas universidades federais do Ceará. Objetivo: entrevistar aposentados ou com tempo de aposentadoria, mas ainda na ativa. Pretende-se que os relatos de histórias marcantes nas universidades federais do Ceará, UFC, UFCA e Unilab, demonstrem a importância dos trabalhos de docentes das universidades públicas e gratuitas no desenvolvimento de suas áreas de especialização e dos setores nacionais das ciências básicas, tecnológicas, agrárias, de saúde e humanas, principalmente no que concerne ao desenvolvimento regional. A entrevistada de hoje é a professora titular Dirce Fernandes de Melo, do Departamento de Bioquímica da UFC, tendo sido agraciada com o título professora emérita da UFC. Graduou-se em Ciências Biológicas pela UFC em 1973, cursou especialização em Ensino-Aprendizagem pela UFC em 1975, fez mestrado em Bioquímica também pela UFC em 1978, e doutorado em Biologia Celular na Universidade de Grenoble I, Universidade Científica e Médica da Joseph Cuvier, 1982, em Grenoble, França. Fez pós-doutorado no Centro de Estudos Nucleares da França, em 1983, no período de 2019 e 2024, já aposentada da UFC. Fez graduação em Psicologia no Centro Universitário Farias Brito, em Fortaleza. Em 2003, exerceu o cargo de diretora do Centro de Ciências da UFC. Também foi aposentada da UFC, fez curso de aperfeiçoamento de teoria psicanalítica 2020 no Centro Universitário Farias Brito. Tem experiência na área de bioquímica com ênfase em metabolismo e bioenergética, atuando principalmente nos seguintes temas: bioenergética de sistemas vegetais e alérgenos vegetais e modulação da resposta imune. Boa noite, professora Dirce, obrigado pela participação neste programa. Gostaria de iniciar esta entrevista bate-papo com a seguinte pergunta: onde nasceu e estudou até a tua formação pré-universitária? Se seguiu algum exemplo familiar ou foi influenciado por alguma professora? Boa noite a todos. Inicialmente, cumprimento nossos ouvintes, parabenizando a ADUFSE, nosso sindicato, pela parceria com a Rádio Universitária, através do convite do professor Bosco Arruda, para conversarmos sobre minha trajetória na Universidade Federal do Ceará. Professor, em relação a essa pergunta, eu começo dizendo que nasci em Cajazeiras, na Paraíba. Meu pai era cearense e minha mãe paraibana. Eles se conheceram lá, casaram, mas voltaram para Fortaleza quando eu era muito pequena. Tem uma lembrança que eu faço questão de destacar. Minha mãe era professora em um grupo escolar, à noite. Eu era muito criança, não sabia nem ler, nem escrever, nada. E ela me levava. E eu ficava sentada com um lápis e um caderno, como se eu entendesse a vida. E ali eu assistia aquelas aulas. Voltando a esse passado, eu vejo que a imagem da minha mãe em sala de aula foi a semente da minha decisão de também ser professora. A minha formação, a família volta para Fortaleza, eu vou estudar em um colégio chamado Colégio Saci. Era um colégio revolucionário, moderno. Para vocês terem ideia, naquela época as professoras eram chamadas de tia. Eu lembro muito bem das minhas tias. E a preocupação da escola não era somente ensinar. A gente também era apresentado às artes. Existia teatro, existiam brincadeiras de grupo, e tudo isso eu guardo com muito carinho na minha memória. Mas o tempo passa, eu tive que fazer o ensino fundamental primário, e então isso foi feito com uma professora particular. Naquela época existia essa possibilidade, era apenas eu e uma professora. O tempo não para.
Então, chega o momento de fazer o exame de admissão. E também existia naquela época para a gente ter acesso ao famoso ginásio do passado. Eu fiz, passei, não tinha nem idade, porque existia uma idade mínima, mas passei e fiz o curso, 4 anos, no Colégio Lourenço Filho. E, em seguida, o curso científico, 3 anos, eu fui para o Colégio Justiniano de Serpa. Chega a hora da decisão. O que é que eu vou fazer? A universidade. Mas então, antes disso, professora, a senhora tem lembrança de alguma professora que foi muito influente na sua formação? Tenho. Essa professora já foi na universidade, né? Certo. Então, eu vou acelerar um pouco para dizer o seguinte. Eu pretendia fazer medicina porque eu queria fazer psicologia e não tinha aqui na universidade. Então, na minha cabeça, eu faço medicina e vou ser psiquiatra. Mas eu não estava preparada. O vestibular era muito difícil, já a concorrência grande. E então, eu decidi fazer um vestibular de um curso novo, como um teste, Ciências Biológicas. Para minha surpresa, eu passei. E aí, já fiz a faculdade, colei grau em 73. E o que era para ser um plano B se tornou a minha missão de vida. Foram 42 anos dedicados à docência até a minha aposentadoria. E agora, professor, respondendo aí a sua pergunta, que eu deixei para o final. Certo. E existe uma professora que realmente foi um modelo para mim, professora Maria da Guia Silva Lima. E aí eu vou contar rapidamente. Naquela época, eu começando a faculdade, eu vinha passando pelos corredores das salas de aula e escuto uma professora e paro em frente a uma janela para assistir essa aula. Era a professora Maria da Guia, que falava das mitocôndrias, que falava do ciclo de Krebs, de ATP, e eu fiquei fascinada. Naquela hora eu tomei a decisão, eu vou trabalhar com as mitocôndrias. A professora Maria da Guia é muito conceituada na universidade. Né? Sim, professora Maria da Guia é professora titular e professora emérita do Departamento de Bioquímica e Biologia Molecular. Uhum. Então, eu fui aluna, ela mestre, depois nos tornamos colegas e trabalhei até o momento que a professora Maria da Guia aposentou, junto em projetos de pesquisa, em projetos de ensino. Como diz o jargão da nossa profissão, a professora Maria da Guia foi minha mãe científica. E eu tenho muito orgulho. E, posteriormente, eu tive muitos filhos também científicos e que estão hoje em distintas universidades, além da nossa, e que me dá muito prazer de ter seguido esse caminho. Muito bem. Agora eu queria entrar aqui na questão mesmo dessa tua contribuição na área acadêmica. Como é que tu avalia essa contribuição e da equipe, que a gente realmente trabalha aqui? Você mesmo disse que foi uma que foi a pupila da professora Maria da Guia, né? Exato. Então, essa tua equipe, essa contribuição que a gente dá na área acadêmica, ao desenvolvimento acadêmico nos campos da pesquisa, ensino e extensão, e como é que foram, que você vê o impacto desses trabalhos que desenvolveste, a tua equipe, você desenvolveu, na compreensão dos benefícios humanos dos vegetais que somos induzidos a comer pelos nutricionistas. Né? Exato. Bem, na minha avaliação, a nossa contribuição, quando eu digo nossa, significa minha, de colegas professores e professoras, e principalmente dos estudantes. Na pesquisa, dedicamos-nos a compreender o metabolismo energético das plantas. E, em especial, nós estudamos uma organela celular chamada mitocôndria. Ou seja, continuei aquele meu sonho.
Mas também estudamos outras, cloroplastos, vacúolos, em resposta a estresses ambientais, como salinidade, estresse hídrico. E um outro enfoque foi o estudo do potencial antioxidante de frutos tropicais. Nesse âmbito, nosso trabalho rendeu uma carta patente referente a um creme à base de acerola para uso em processos de cicatrização. Isso revela a transferência de conhecimento para a comunidade. Muito importante. O que caracteriza uma atividade de extensão. Viva a acerola, né? Viva a acerola. No ensino, formamos mestres, doutores em bioquímica e, mais recentemente, biotecnologistas, transmitindo não apenas conhecimentos técnicos, mas também valores como ética, responsabilidade e paixão pela ciência. Aqui eu faço um parênteses para dizer que eu também participei ativamente na criação do curso de graduação em biotecnologia nos anos 2009 e 2010. E fui reconhecida pelos meus pares como coordenadora ao cabo de 4 anos, quando a primeira turma colou grau. E aqui eu digo para vocês que foi um momento muito especial, porque eu sempre valorizei o ensino e gostaria de ter contribuído ainda mais com a criação desse curso. Bom, tivemos várias colaborações nacionais e internacionais, o que ajudaram os alunos. Professor, eu acho que isso, mesmo o resumo do currículo da senhora já mostra essa grande contribuição, né? Tanto no ensino, como na pesquisa, como até na administração, né, universitária. Exato. Isso é uma coisa muito importante, realmente é uma trajetória que é louvável, que fica esse programa também que é muito assistido pelos jovens, né, as jovens docentes, que precisam se espelhar nas grandes trajetórias. Né? Nessa história, né, no passado. Uhum. Após minha aposentadoria, em 2016, eu atuei aí com minhas ex-alunas, hoje professoras, né, de distintas instituições de ensino superior. E aqui eu faço questão de dizer que existia uma que era a líder, a coordenadora, professora Mirelle Vasconcelos. Ela está atualmente na ativa? Ela está na ativa. Muito bem. Então, é uma filha científica. Certo. No início da pandemia, foi lançado nas mídias sociais um projeto intitulado Alimentos Funcionais como Estratégia de Promoção de Saúde. Nosso trabalho trouxe impacto ao mostrar que os vegetais, quando utilizados de forma consciente, através de evidências científicas, representam benefícios essenciais para a saúde, contribuindo para a prevenção de doenças. Também, em 2023, nós publicamos um livro, Modelos Animais da Legislação à Experimentação Científica. E aí é só um adendo, porque em 2024 eu escrevi um livro intitulado Sempre Nunca, que foi uma homenagem para minha irmã, que nasceu na década de 40. E esse livro representa o recorte de uma época onde ela, que eu chamo carinhosamente de Tita, contrariou as regras vigentes, sendo então vítima de uma sociedade patriarcal. E aqui acho que eu consegui fazer um resumo desse tempo de vida, universidade pós-aposentada, mas eu gostaria de fazer um comentário. E aqui vai para os jovens que estão começando a trabalhar na universidade. Esse comentário é acerca das mitocôndrias.
Quando nós começamos a trabalhar, eu com a professora Maria da Guia, com isolamento de mitocôndrias, isso era tão estranho, porque ninguém sabia o que era. E nós recebíamos até críticas. Há muita ignorância nas regiões menos desenvolvidas, não é isso? É isso que nos atrasa no desenvolvimento. E aí, às vezes, a gente perde o estímulo, né? Mas para que serve? É o sexo dos anjos, coisas assim. Então, sabíamos naquele momento que a mitocôndria era onde acontecia o metabolismo de nutrientes, e que era nessa organela onde era produzida energia quando funcionava uma cadeia transportadora de elétrons até o oxigênio e gerava energia. E aí, a definição da época, a mitocôndria é a casa de força das células, porque gerava energia. O tempo passa, continuamos estudando, e depois constatou-se que essas mitocôndrias têm DNA. E hoje, um grande número de doenças é devido a uma alteração no DNA mitocondrial. Muitas doenças, câncer, inflamações, enfim, não vou listar, mas são atribuídas a uma mutação nesse DNA devido a um desequilíbrio de espécies reativas de oxigênio e um desbalanço em relação ao sistema antioxidante. Portanto, o que eu quis dizer com essa pequena história? Eu quis dizer que nós não podemos nos abater diante de críticas quando realizamos um trabalho científico com seriedade. Com certeza. Professora, lendo aqui o teu currículo, né, no currículo Lattes, toda essa magnitude do teu currículo, eu fiquei muito interessado também nessa questão de que você, após a aposentadoria, me parece, teve um grande interesse pela área de psicologia e psicanálise, que são áreas bem diferentes da bioquímica. E aí eu fico pensando realmente que isso, e muitos de nós, docentes, né, o pessoal que vai para o magistério, às vezes nos abala. Assim, a gente tem vários campos que nos interessam, a gente tem que escolher um, né? Porque a gente tem essa contradição dialética entre a gente afunilar num determinado campo o conhecimento e perder a visão periférica, visão sistêmica, ou visão holística, né? E aí a gente sempre vai para tentar fazer um equilíbrio disso, pelo menos os que têm coragem de sair, né? Porque às vezes você foge um pouco da tua área, fala de outra área, estão dizendo que você é leigo e você está dizendo besteira, né? Mas a gente tem que conhecer, principalmente a gente mesmo. E eu me fiquei interessado na tua área, no teu interesse pela psicologia e pela psicanálise. Quer dizer, como é que você conciliou esses dois campos? Qual deles te pareceu mais importante para a tua vida? Professor Bosco, para responder essa pergunta, eu diria que eu sempre tive interesse em aprender, né? Mas, como eu já falei, no meu passado eu tinha o desejo de fazer psicologia. Aqui não tinha, foi quando eu pensei em fazer medicina, aquela história que eu já falei para vocês. Então, quando eu me aposentei, eu decidi realizar esse sonho. Eu vou fazer psicologia, eu vou voltar no tempo. E aí decidi fazer inicialmente um curso mais rápido, um aperfeiçoamento em psicanálise, que durou 2 anos. Então, na medicina, você queria fazer psiquiatria, é isso? Era, mas seria assim, já que não fazia psicologia, eu iria para a psiquiatria. Essa era a ideia. Mas acontece que quando eu terminei o aperfeiçoamento, eu também tive uma decepção, porque eu não poderia clinicar, porque nem era psicóloga, nem era médica. E aí eu só tinha uma opção. Ou desiste, ou eu vou fazer psicologia. Tem psicanálise que não precisa, não é isso? Como? Psicanálise não precisa ser... Não, lá o nosso curso, esse aperfeiçoamento, ele não dava direito, né? A gente terminava, tinha uma formação, porque eu tinha o 3º grau, mas eu não tinha o direito de clinicar. E eu tinha esse desejo. E então foi que eu decidi dizer
eu sou perseverante e eu vou fazer a graduação em psicologia. Esse foi o meu ponto de partida. Na realidade, os referidos campos de estudo são importantes e eu ousaria dizer até que eles se completam. Não vejo essas áreas como incompatíveis, mas como perspectivas complementares para compreender o ser humano. A bioquímica busca explicar os processos biológicos e moleculares que sustentam eu diria que a vida. A senhora trabalhou na parte do hardware pela bioquímica e do software pela psicanálise, psicologia, não é isso? Exato. E já a psicologia e a psicanálise se voltam para experiências subjetivas, os processos mentais, as emoções e os conflitos que constituem a vida psíquica. Contudo, eu quero dizer que eu estou lendo um livro agora, intitulado Energia Cerebral, de autoria do Dr. Christopher Palmer, que é psiquiatra e pesquisador em Harvard e descreve pela primeira vez uma visão revolucionária que une o conhecimento existente sobre transtornos mentais em uma única estrutura, afirmando os transtornos mentais são transtornos metabólicos do cérebro. E as mitocôndrias são responsáveis pela condução das células humanas e do metabolismo, sendo a via comum dos transtornos mentais e metabólicos. Portanto, tudo parece interligado. Muito bem, professor. Realmente é um grande desafio a gente estar trabalhando nessas duas áreas, né, do software e do hardware humano, né? Isso é um dos lances hoje da ciência e da tecnologia, que é a consequência científica, para tentar a gente compreender essa complexidade que é o ser humano hoje, né? A gente vê hoje, pelo esse mundo turbulento que a gente está cotidianamente vendo nas redes sociais, na mídia, né? As pessoas, às vezes, até com uma certa formação, que eu chamo instrumental, que é a formação normal, né? Eu divido o conhecimento no meu livro assim, você vai ver, é conhecimento instrumental e conhecimento ético. O instrumental é esse que a gente aprende para conhecer a vida de uma maneira mais objetiva. E o ético é a análise que a gente faz de para que serviu e para que serve o nosso conhecimento instrumental, né? Porque pode servir para o bem, como tudo é dialético, ou para o mal. Depende do uso que se faz dele, como qualquer tecnologia, né? Não é boa nem má em si, depende do uso que se faz dela. Eu queria aproveitar um pouco o restinho que nos falta aqui, para duas perguntas, mas queria só ser breve, porque tem muito pouco tempo nosso aqui. Como o comportamento, a visão de mundo que gera comportamento hoje no ser humano, ela está tão fragilizada, né, pelo uso só do conhecimento instrumental. E às vezes nem do conhecimento instrumental, que é o negacionismo, nega o conhecimento instrumental até, né? Muito menos ético. Não vai ter ético se não houver um certo nível de erudição. E aí eu perguntaria para vocês, a senhora deve ter conhecido, lido, estudado a obra do Wilhelm Reich, né? Que tem 15 livros, eu li todos eles, né? Gostei muito do Reich na época, na minha juventude, porque ele falava de algumas angústias, principalmente dos impulsos da sexualidade, que era sempre denegada pela cultura religiosa, pela cultura, né, da nordestina e tal. E aí, como é que a senhora vê essa questão do que ele dizer que a repressão sexual, a culpa que induz a cultura no uso da sexualidade, como é que ela abala essa nossa psique e nos faz não enxergar a realidade no sentido do bem, no sentido do progresso do processo civilizatório? Bem, professor Bosco, quero lhe dizer que eu confesso que eu não estudei Reich, mas sei que no início de sua carreira ele foi discípulo de Freud e depois houve uma divergência e ele então... A Escola Psicanálise de Viena, né? De Viena, exatamente. E ele então passou a criar sua própria teoria. Freud falava sobre repressão
no que diz respeito ao universo psíquico. E Reich não acreditava que fosse apenas psíquico, mas que influenciava o corpo. E daí trazia tensões musculares, trazia enrijecimento do corpo e influenciaria não só na questão do comportamento, na psique, mas na própria saúde do corpo. Então, ele foi precursor da psicologia psicossomática, terapias corporais e a própria abordagem da bioenergética. Ele acreditava que as sociedades que reprimem severamente a sexualidade tendem a produzir indivíduos submissos, ansiosos e propensos ao autoritarismo. Mas ele foi polêmico. Existiu uma polêmica muito grande porque ele disse ter descoberto uma energia biológica. Isso, que depois provou-se não... universal, orgânica. Provou-se que era um erro científico. Essa teoria ela foi rejeitada pela comunidade científica. A verdade é que ele terminou sua vida. Ele foi preso em 1956 e já faleceu em 57. Isso. Professora, esse é um tema que eu acho que a Rádio Debate, que fica para a Rádio Debate, convidá-la para você estender e nós, os ouvintes, bebemos na vossa sabedoria e cultura nessa área, né? Agora, como nós estamos com pouco tempo para fechar, eu queria só fazer a última pergunta e deixar para as suas últimas considerações. Como é que você vê a importância dos sindicatos no que concerne não só a defesa dos direitos, né, trabalhistas e tal, dos trabalhadores, mas também da formação de visão de mundo, político, social e cultural das docentes. Bem, professor Bosco, eu vejo que o sindicato cumpre duas missões fundamentais e complementares. A primeira é a garantia dos direitos trabalhistas. A nossa ADUFSE atua como um escudo institucional que assegura a base da nossa dignidade profissional, salários justos, estabilidade da carreira estruturada. E sem esse suporte coletivo, o docente ele fica vulnerável e sem as condições necessárias para exercer a sua função com excelência. E a segunda missão é a prática da cidadania. O sindicato funciona como um espaço de formação política, social e cultural. Ele retira o docente do isolamento, da sala de aula, do laboratório e o insere no debate público sobre que tipo de universidade e sociedade queremos construir. E para finalizar, eu faço aqui um adendo que eu considero importante. Essa atuação, ela não se encerra com a aposentadoria. A ADUFSE promove a integração dos docentes aposentados através de eventos de lazer e cultura, combatendo o afastamento social e valorizando nossa trajetória. Este nosso encontro hoje, inclusive, é um exemplo prático dessa missão. Muito bem, professora, nós agradecemos muito, aprendemos muito aqui com esse pouco tempo que nós tivemos. Esperamos que a senhora possa voltar para a Rádio Debate aqui na FM, que seja, né, esse convite seja colocado. E mandamos aos nossos ouvintes uma grande boa noite e um obrigado pela atenção que nos dedicou.